TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa noite. Que Deus esteja conosco, que Jesus nos oriente. Vai começar um pouquinho devagar, porque eu estou bastante emocionada. A minha vinda aqui a Portugal foi um diferencial na minha vida. Família de portugueses. Pode. Então, esse convite uniu duas coisas, né? Vir aqui a Portugal, rever algumas coisas, como já revi hoje, quando cheguei no Tejo. Algumas coisas passadas. E falar dessa doutrina, que também foi um diferencial na minha vida. Hoje nós vamos falar sobre Santo Agostinho e os mundos regeneradores. Mas, para começar, nós vamos ver uma canção de Celina Borges, que fala sobre Agostinho. É assim mesmo. Tamanha saudade
Você já conheceu essa música? Não? É lindo. O filme é maravilhoso e a música é lindo. A história de Agostinho é maravilhosa. Quem quiser conhecer Agostinho, pode comprar o livro Confissões. Vocês vão ter uma ideia desse espírito há muito tempo. E quem quiser conhecer o Agostinho espírita, vai no Livro dos Espíritos, questão 919A. Quem estiver com esse conflito interior, precisando de renovação, se tem um vazio existencial, vai lá 919A, leia bem devagarzinho. E ele começa assim: fazei o que eu fazia quando aqui na terra estive. Ele fazia uma retrospectiva do seu dia, e coisa que, vamos ser bem sinceros, não fazemos. Essa retrospectiva do nosso dia é fundamental, porque só de você estar presente naquele momento, a sua consciência, onde tem as leis do Pai, vão abrir para você que aquele muxoxo que você fez no trânsito, aquela resposta maldada, aquele olhar sem compromisso com a caridade, aquela mentira caridosa, não estão mais combinando com você. E o que ele pedia para a gente fazer? Detectou tudo aquilo que está em conflito com você, refaça. Nós estávamos conversando lá dentro, eu e seu Orlando, falando de Bezerra de Menezes, que ele falou assim, ó, a doutrina espírita está toda aí. Temos o Pentateuco, temos as obras complementares, está tudo aí. Então está na hora de passarmos para o movimento, o terceiro movimento do Espiritismo, que é atitude. É fazer com que tudo aquilo que nós já conhecemos, e conhecemos bem, fazer com que aconteça no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Alguém aqui conhece a história de Agostinho? Então eu digo para vocês, comecem a estudar Agostinho, uma alma extremamente inquieta. E Agostinho, tem uma ligação muito grande com o mentor da casa da qual eu pertenço. Eu sou do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, vocês também procurem na literatura espírita sobre esse espírito. Ele começou a ter uma ligação quando Agostinho, já bispo de Hipona, no século IV, onde Jesus Gonçalves era o terrível Alarico ou Visigodo. E teve um episódio que fez com que essas almas se entrelaçassem. Prestes a invadir Roma, e quando Alarico invadia alguma cidade, era para matar todos. Não havia essa de mais velhos, crianças, nada disso. Ele simplesmente queria o poder, exterminando quem estivesse na frente. Em Roma estava... Agostinho era bispo em Hipona, ou seja, lá na África. E ele foi a Roma, nesse período da invasão de Roma. E todos com medo. Ele simplesmente pegou lá uma trajetória, disse assim, não,
eu vou ter com o Alarico. Chegou lá, os soldados ficaram, um bispo entre nós, e toda sorte de impropérios chegou até os ouvidos de Agostinho. Mas ele, como se não escutasse, chegou até Alarico. E Alarico esbravejou muito. Falou que todos os soldados eram covardes, que ele não deveria nem ter passado ali. Deveriam ter matado. Mas, humildemente, numa postura totalmente humilde, Alarico faz um pedido, aliás, Agostinho faz um pedido a Alarico. O chama de Senhor e pede para que ele não invada as igrejas de Roma. Outra confusão, outros gritos. E ele simplesmente diz: eu não vim aqui pedir para que o Senhor não invada Roma. O único pedido é que não invada as igrejas. E foi saindo. E ele pediu que os soldados não o deixassem chegar fora, que o matassem. E um dos soldados chega para ele: mas, Senhor, por favor, às portas de uma batalha, matar um sacerdote, isto dá azar. E mais outros impropérios. Mas assim, Agostinho retorna onde estava e aguarda. Alarico invadiu Roma, mas não atacou uma igreja. Agora eu vou perguntar a vocês: a fé em Deus do nosso Agostinho era tanta, sabendo que ele fez da humildade, da simplicidade, da fraternidade, da caridade, da generosidade, crianças, velhos e as mulheres, ele colocou todas dentro das igrejas. Você conhece essa história, né? É linda. Então, foram todos poupados. A partir desse momento, senhores, senhoras, amigos, irmãos, fez-se um elo entre Agostinho e Jesus Gonçalves. Vocês percebam como este Agostinho, com a sua visão já da espiritualidade, viu naquele visigodo cruel, sanguinário, que só gostava de poder, de riqueza, tinha ali um filho de Deus. Essa é a nossa primeira lição de Agostinho, e tudo a ver com os mundos regeneradores. Porque hoje em dia nós falamos muito de quê? De preconceitos. Nós falamos muito algumas frases inconsequentes quando nós olhamos um ladrão, olhamos um criminoso de qualquer tipo de crime, e às vezes falamos assim: esse mundo não tem mais jeito. Ele tem mais é que ir para a prisão. Ele tem que ser morto. E qual a pena de talião? Hoje nós estamos aqui para refletir nessa terceira etapa
do Espiritismo. Se Agostinho fizesse isso, ele teria deixado Alarico entregue à sua própria sorte. Mas a partir do momento que aquele magnetismo, daquele olhar de Agostinho, colocou-se no olhar de um Alarico e fez com que ele pensasse, porque vejamos, como que isso aconteceu? Se ele nunca, não era do porte dele fazer isso, ele sempre chegava às cidades e matava, e pilhava. Não houve alguma coisa aí trazendo para nós? Trazendo para nós, para a doutrina dos Espíritos, ela não pode ser estéril. Trazendo para nós, porque a doutrina dos Espíritos não pode ser apenas leitura de livro. Trazendo para nós, nos perguntamos a cada um para si. E eu? O que eu faço? Quando dou com algum alarico na minha vida? E damos com pessoas cruéis, na ignorância. O que eu faço? Eu lido como Santo Agostinho lidou com essa situação? Não é um aprendizado isso? A cada linha de leitura, de qualquer página, tem que trazer para nós a nossa experiência. E se faz assim, e eu? No outro dia, eu fiz um estudo onde eu pedia que as pessoas falassem seu nome todo quando perguntasse. Por exemplo, Lourdes Dias, você tem preconceito? Esse nome ressoando em você, você não consegue dizer mentira. Você não consegue deixar as coisas por debaixo do tapete mais. Experimentem fazer isso em casa hoje. Falem seu nome todo e façam uma pergunta. Outra pergunta interessante. Lourdes Dias, o que é que te incomoda mais? É impressionante como as respostas vão chegando. E essas respostas, exatamente, é o laboratório que eu tenho para as minhas mudanças. Nós mesmos podemos fazer isso como ele fez. O livro Confissões é maravilhoso, porque ele foi trabalhando as suas questões e ele foi as respondendo. Aurelius Agostinho, tinha uma mãe chamada Mônica, que a gente até fala, né? A paciência de Santa Mônica. E é realmente. Agostinho sempre foi um ser muito tumultuado. Ele queria a verdade. O problema de Agostinho era encontrar a verdade. E ele buscava as coisas fora. Vocês perceberam a letra dessa música? Que Celina Borges foi muito... ela foi muito... Ajudem? Inspirada. Está vendo? Isso aí é interatividade aí. Inspirada. Porque ele fala que saudade. E a saudade, ela vem da onde, gente? É daqui para dentro ou daqui para fora? Então, tudo nosso tem que ser assim, ó, esse movimento do interno para o externo. Os mundos regeneradores estão chegando, amigos. E eu não posso ficar com as coisas externas, as culpas.
O que eu fiz de errado? Eu preciso encontrar soluções. E as soluções estão dentro de cada um de nós, porque cada um vai encontrar a sua solução. Vocês perceberam que no final desse vídeo, ele deitado ao chão, em completa perturbação, querendo que algo fosse dito para ele, ele se vira, fiz algo aqui, ele se vira e abre a Bíblia e as folhas caindo, ele lê em Romanos 13, capítulo 13, versículos 13 e 14. O resumo é: o que é que eu vou fazer da minha vida? Romanos 13, 13. Vejam isso quando chegarem em casa. Mais ou menos, é assim que eu não sei isso de cor. Deixa de glutonaria. Ou seja, deixa as coisas tempestuosas e vai para você. E a ficha caiu. Quantas vezes a fala de alguém nos faz clarear o nosso pensamento? E foi ali. E naquele momento, onde ele leu Romanos 13, 13, ele falou: chega, a minha estrada é com Deus. E dali ele faz toda essa transformação a ponto de se tornar o bispo de Hipona. E foi aí que houve esse encontro de Agostinho com Alarico. E a partir daí, meus irmãos, a partir daí, nunca mais Agostinho deixou esse espírito, que primeiro foi Alarico I, Alarico II, Cardeal Richelieu, algumas encarnações como Ranceniano, até que ele vem e nasce no Brasil. Ele nasce no Brasil. E Agostinho o acompanhando, ou seja, desde o século IV até o século XX. E quando ele conta a sua história, que ele conta, ele é um poeta, Jesus Gonçalves, que é a sua última encarnação dele em Borebi, São Paulo. É dado a ele conhecer algumas das suas encarnações, e ele percebe que Agostinho e ele estão sempre juntos. Mas vamos lá, e mundos regeneradores? Diz assim a letra: saudade, tamanha saudade, estou com saudade, saudade de Deus. Sei que não há interatividade entre nós, mas podemos nos comunicar pelo olhar e pelo pensamento. Quem já sentiu essa saudade? Já sentiram essa saudade? Uma coisa aqui, apertando no peito. Que saudade de você, meu Pai. Que saudade de você, meu Deus. Saudade é uma palavra que, em muitos idiomas, não tem tradução.
Sabe por quê? Porque é sentido. É algo que precisa ser sentido. E se nós estamos falando hoje do mundo de regeneração, qual seria uma característica desse mundo de regeneração? Exatamente o sentimento. Já passamos aí pelas emoções, já passamos, quer dizer, continuamos tendo emoções, lógico, mas agora o grande sentido nosso é de quê? Qual é o grande sentido? É estarmos mergulhados em nós mesmos. As nossas tarefas diárias, seculares, estão assim, olha, para fora e para o outro. O que você fez de errado, o que aquela ali disse de errado, quais os comportamentos que eu considero errôneos, e a coisa fica muito do exterior, mas só que a doutrina espírita ela veio para quê? Para trabalhar o seu interior, para trabalhar o espírito em processo de transformações, de modificações, em processos de regeneração. Então, hoje, ainda estamos vendo guerras, rumores de guerras, conflitos, preconceitos, ainda faz parte do nosso dia a dia. Sim. Mas aí, vamos fazer a constatação e ficarmos nisso parados? O que nos incomoda? Precisamos, ao deitar, fazer uma retrospectiva, como Agostinho nos diz na 919A. Vamos fazer uma retrospectiva. Como foi meu dia? Não vamos para as grandiosidades, não. Como foi o meu dia? Que palavra torpe eu falei? Que tipo de preconceito eu tive? Ninguém notou, mas eu sei. Eu senti, eu participei. O que anda pela minha mente? A doutrina dos espíritos, ela veio para fazer a gente pensar. Porque o nosso pensamento, ele é muito inconsequente. Ele não aprofunda. Se todas as vezes que nós falássemos algo para alguém, fizéssemos uma análise do que eu falei e do como eu senti, porque às vezes nós temos uma capacidade ímpar, né, amigos, de fazer o quê? Camuflar. Às vezes um belo sorriso no lábio faz com que fique camuflado algo do coração. Mas não compete a nenhum de nós fazer uma análise do outro. Tipo, ela falou, mas para mim ela falou mentira. Não. A doutrina espírita, na sua, segundo Bezerra de Menezes, na sua terceira etapa, é a etapa da atitude. E essa atitude é a competência para você mesma fazer a sua trajetória de outra maneira. Nós vamos levar sustos. Ah, vamos. Porque às vezes, quando nós fazemos esse
esse repensar da nossa palavra, do repensar do nosso pensamento, do repensar da nossa atitude, do nosso gestual, nós levamos um susto. Porque poderíamos jurar que não éramos preconceituosos. Eu tenho aqui, junto comigo hoje, uma grande amiga que Papai do Céu me deu há 27 anos. Minha filha. Não vou chorar. Ela é uma facilitadora minha. Pelas conversas que essa minha filha tem comigo. E quando vejo, nós estamos dialogando, não como mãe e filha, mas com dois espíritos. Fazendo, às vezes, eu pensar na minha trajetória, na minha fala, porque nós falamos, às vezes, tão inconsequentemente, tão rotineiramente, tão sem, às vezes, propósito, que nos pegamos, quando alguém fala alguma coisa para a gente, altamente preconceituosos. E como refazer a nossa estrada se alguns amigos ou inimigos, entre aspas, por favor, falem determinadas coisas para nós que nós precisamos escutar para redirecionar. A nossa empáfia, a primeiro momento, é de ficar chateado. Principalmente filhos. Como ousam falar assim? Mas isso está quebrando. Porque o filho, filha, tem que ficar na afetividade. Mas o grande relacionamento está de espírito para espírito. E nós aprendemos com os nossos filhos, sim. Nós aprendemos com nossos filhos. O mundo regenerador está ali no capítulo 3. Podemos ir lá ler do Evangelho. Mundos regeneradores trazidos por Agostinho, que tem cerca de 34 comunicados na doutrina dos Espíritos, e muitos alocados no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa carta magna. Mundo regenerador é aquele que nós temos nosso autoconhecimento. E às vezes o autoconhecimento é necessário que seja alguma fala externa para que o interno desabroche. Deixem se escutar pelos outros. O melindre estraga todo esse processo. Deixa escutar, na hora dá aquele fogo interno que dá vontade de falar para o filho: cala a boca, eu sou sua mãe. Mas isso, é tempo outrora, né? Outrora. Hoje nós estamos aprendendo que há respeito e diálogo que podem caminhar lado a lado, sem se confrontarem. E eu digo para vocês, meus irmãozinhos, é fundamental esse diálogo. É fundamental. Escutar, escutar-se e falar. E Agostinho fazia muito bem. Tanto é que ele começa na questão 919A. Fazei o que eu fazia quando aqui na terra estive. Então ele fazia uma análise do seu dia, do que ele fez, do que ele disse. Ah, quanta saudade!
Saudade de meu Deus. Como? Como que eu vou conhecer Deus? Se Deus está dentro de mim, eu estou com uma porção de coisas que não pertencem ao meu espírito. Os preconceitos, os melindres, os ódios, as raivas. Como conhecer, como deixar eu conhecer esse meu Deus de cada um de nós? Se eu tenho tanto entulho ainda dentro de mim, os mundos regeneradores, nós teremos grandes reflexões e a doutrina dos Espíritos está escancarando a porta para nós, para os mundos regeneradores. Porque nos mundos regeneradores só terão aqueles que estão com a proposta de se regenerar. Se eu me coloco como toda poderosa, sempre dona da verdade, como que eu vou visitar esse mundo de regeneração? Eu vou ser excluída. Ai, meu Deus, eu coloquei mais alguma coisa. Eu vou ser excluída, meus irmãos. Vocês vão ser excluídos, porque nós não vamos ter tônus mental para trabalhar isso. Não vamos ter. Então, quem quiser, vai lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 16, 17, 18, termina com a progressão dos mundos. Leiam com atenção o que o nosso Agostinho vem trazendo para nós. E nessa música, eu quero grifar a saudade. Saudade de Deus. Somos filhos de Deus. Só que nós fomos colocando tantas pedras, tanto barro em cima, tantas coisas desnecessárias. Nosso orgulho, nossa empáfia, nosso melindre, nós fomos colocando e fomos abafando esse Deus. Aí Agostinho descobriu que era exatamente isso. Começar a trabalhar nossos entulhos. Vamos tirando isso. Vamos trabalhando. Sem orgulho, sem preconceito. De alma limpa, lavada. Dizendo, sim, eu faço ainda, mas eu estou me esforçando. Qual é a palavra base da doutrina dos Espíritos? Esforço. Nós temos que nos esforçar, nós temos que constatar que nós temos ainda muitos pontos a trabalhar. E essa humildade vai fazer com que todos nós, não tenha mais essa saudade de Deus, porque Ele está pleno conosco. Sendo que mundos de regeneração são mundos de transição, que ainda tem muita batalha para fazer, muitas batalhas a fazer. Mas se nós ficarmos aqui postergando nossas batalhas íntimas, não seremos sobreviventes desse mundo de regeneração? Vamos passar para outros mundos de provas e expiações de novo. E pegando um trem numa estação lá atrás. Vamos pensar nisso. A doutrina espírita é uma doutrina de reflexão. A doutrina espírita não é assambarcar várias teorias, falar bonito, falar de cor, falar... Não é isso a doutrina dos Espíritos. É a doutrina de Jesus. É simples. É do tamanho de Deus. Porque Ele é simples.
Se nós somos filhos de Deus, está tudo conosco. Tudo conosco. Então esse é o nosso grande trabalho. E nós não temos que ficar prestando atenção no mundo de regeneração do outro. Percebem como nós levamos a nossa vida toda prestando atenção no que o outro está dizendo, no que o outro está pensando, no que o outro está fazendo, no que o outro precisa, do que o outro... Não. Somos nós. Chegando lá, do outro lado, vamos dizer assim, o que você fez para você? O que você pensa de você? O que você necessita, Lourdes Dias? Eu não vou chegar lá e dizer o que a sua filha deixou de fazer ou fez. Não é com ela, a nossa história. Estamos juntas para alguma coisa superior, alguma coisa de Deus. Mas o compromisso da Lourdes, primeiro, é com ela mesma, como cada um de vocês. É isso que faz o mundo de regeneração. É um mundo de transição entre mundos de expiações e provas e mundos felizes. Eu não posso passar de expiação e prova para a felicidade, porque eu preciso experienciar outras coisas para solidificar esses comportamentos em Jesus, em mim, em primeiro lugar. E depois, qual foi a minha participação efetiva na minha família, na sociedade? Fazei o que eu fiz na terra quando aqui estive. Passei uma revista em todas as minhas atitudes. Está lá, 919A. Que é para a gente ler, reler. É fundamental essa questão. Então, aqui nós temos saudade. Alguém tem saudade aqui? Tem? Vocês têm saudade, assim, de uma felicidade? Que vocês dizem, não é deste mundo. Não, é do mundo interior. Mas será que ela pode ser do nosso mundo? Pode, gente. Só tem que mudar o nosso olhar, a nossa fala. Pode sim. Pode começar agora. Quem quiser. Quando a gente começa a parar de falar do outro, quando a gente começa a parar de julgar o outro, quando a gente começa a parar de achar do outro e começa a trabalhar conosco com amor, porque nós vamos errar. Nós vamos errar. Então convido vocês a ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhar todas as questões que Agostinho assina. E vocês vão ver o que é um mundo de regeneração. E a grande proposta nossa é regenerar. Mas digam para mim, como que eu posso fazer esse processo de regeneração com segurança? Quem é que a gente pode convidar para perto de nós para fazer essa transformação com segurança? Jesus. Vamos convidá-lo? A gente não convida muito não, às vezes, né? Acha, isso é besteira, não é não. Convida todo dia. Jesus, vem para perto. Vem para perto. É esse o convite que nós... E agora o que eu vou fazer? Que eu cliquei errado aqui. E vocês vão... Por favor, me ajude. Tirar isso daqui para eu clicar.
Já perceberam que eu sou PH10 em... Esse aqui? É. Isso. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui, vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas missões perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar. Aprenderemos a amar com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. Queridos irmãos, agradecida estou a cada um de vocês. Receba a pureza do meu coração, pelo esse acolhimento, pelos olhares de vocês, pelo sentimento que veio até mim. Fique em paz. E se a gente tem uma fórmula para dar para vocês, e essa é infalível, acompanhe Jesus. Sempre. Obrigada. Vou beber essa água porque está fluidificada. Depois disto, há muito pouco a dizer, não é? Eu diria que não há nada a acrescentar, porque foi tudo dito e temos que lhe agradecer, porque a sua reflexão deve ser realmente a nossa reflexão diária.
E eu contra mim falo porque, apesar de conhecer bastante bem a 919A, não a ponho em prática todos os dias, não é? Porque às vezes já estou tão cansada que o que quero é dormir mesmo e não fazer a retrospectiva, mas é efetivamente um alerta para todos nós. E por isso vamos ficar com esta, volto a repetir, com esta alerta e vamos tentar efetivamente cada noite, depois da nossa prece, tentar realmente fazer uma retrospectiva, se calhar até muito rápida, ao princípio, não é? Porque é preciso sempre treino para tudo, não é? Mas a pouco e pouco vamos lá chegar, com certeza, porque todos desejamos um mundo de regeneração, mesmo que ainda seja, e sabemos que é transitório, e que é já muitíssimo melhor do que este onde nós estamos. Portanto, temos que fazer todos os esforços realmente para acompanharmos a Terra e passarmos, também nós, a mundos de regeneração com ela. E vamos então, em primeiro lugar, agradecer-lhe. Agradecer-lhe primeiro, reiterar o agradecimento da casa de ter aqui estado. E em segundo lugar, agradecer-lhe o seu alerta. Foi muito importante para todos nós, tenho a certeza. E antes de nos despedirmos, vamos então, como é habitual na nossa casa, não houve, como vocês sabem, quando temos convidados, não há passe,